tarde a todos, eu sou a tia Duda e hoje nós vamos aprender o funcionamento do computador. Nós vamos ver a linguagem da máquina e a classificação de hardware e software. Então vamos falar um pouco em informatiquês. O computador é um componente eletrônico. Ele funciona à base de corrente elétrica. A linguagem do computador é chamada de Binary Digit. Binary vem de 2, Digit, dígitos. Ele só entende 2 dígitos, que é o bit 0 e o bit 1. Não confundam bit 0 e bit 1 com o número 0 ou 1, porque bit 0 quer dizer sem corrente elétrica e bit 1 com corrente elétrica. E a máquina, ela é toda desenvolvida eletronicamente de fábrica nesse sistema binário. Um exemplo disso é quando eu clico na tecla A. Ao clicar na tecla A, a tecla envia até o processador da máquina 8 códigos de bit, 8 códigos binários. Esses 8 códigos de bit, no caso da tecla A, vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Chegando isso até o processador, ele vai numa tabela que está de fábrica nele, ele é burro, ele não sabe, ou ele não entende o que ele está fazendo, porém ele está sendo... Vamos falar em informatiquês? O computador, ele é um componente eletrônico. Ele funciona à base de corrente elétrica. Toda a linguagem da máquina é feita em cima de com corrente elétrica ou sem corrente elétrica. Nós chamamos com corrente elétrica o bit 1 e o bit 0, corrente elétrica nula. E o computador entende só isso, bit 0 e bit 1. Não confundam bit 0, bit 1 com o número 0 e o número 1, pois eles não têm nada a ver. Quando eu clico na tecla A, ela envia 8 bits até o processador. No caso desta, vai ser bit 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. O processador entende esse código binário e vai jogar na tela um triângulo com corte no meio. Eu digo um triângulo com corte no meio porque ele não entende que é a letra A. Porém, ele coloca na tela, pois ele está programado de fábrica para fazê-lo. E isso, as outras teclas, cada uma delas tem um código binário também. E a máquina e a linguagem é tudo em cima de códigos de bits. Entendendo isso, nós podemos entender ainda melhor a capacidade de armazenamento ou de velocidade de peças da máquina. Nós vimos que 8 bits formam um caractere, que pode ser uma letra, um espaço em branco, um número, sendo que esse caractere formado é chamado de 1 byte. Então, para se formar 1 byte, precisamos de 8 bits. Para formar 1 kilobyte, necessitamos de 1024 bytes. Note que byte é maior do que bit e kilobyte é maior do que byte. E assim nós vamos subindo na tabela. 1024 kilobytes formam 1 megabyte. 1024 megabytes forma 1 gigabyte. 1024 gigabytes forma 1 terabyte. 1024 terabytes forma 1 petabyte. 1024 petabytes forma 1 exabyte. E assim a tabela não para. Quanto maior o item abaixo, maior ele é de capacidade. Então, 1 gigabyte é maior do que 1 kilobyte. 1 terabyte é maior do que 1 gigabyte. Se eu tenho, por exemplo, 204 fotos, cada uma 5 megabytes, e 2048 textos,
sendo cada um 500 kilobytes, eu vou ter um total aqui de fotos e textos 2 gigabytes, podendo ser gravados, por exemplo, num pendrive de 8 gigabytes. E vai ainda sobrar 6 gigabytes para que eu possa estar gravando mais arquivos. Para funcionar o computador, nós não temos só que entender a linguagem do computador. É necessária a compreensão de 3 itens: software, hardware e peopleware. Software é tudo que eu não posso tocar no computador, é toda a parte lógica da máquina. No caso, os programas. Todos os programas são chamados de software. E tem vários tipos de software: operacional, aplicativo, de programação, de tutoriais, exercitação, investigação, simulação, jogos, abertos e até mesmo vírus. Vírus também é um software. Nós temos vários tipos de sistemas operacionais: o Windows, o Linux, o Mac, o Unix e outros. O Linux ele foi desenvolvido pelo Bill Gates da empresa Microsoft no ano de 1985. Um ano antes, a empresa da Apple, do Steve Jobs, falecido há pouco, já estava desenvolvendo o sistema da Apple, o Mac OS. Em 1991, Linus Torvalds criou o Linux, um sistema operacional gratuito e de código-fonte aberto. Qualquer pessoa consegue instalar gratuitamente o Linux e inclusive programá-lo, desde que saiba a programação. O Windows e o Mac são sistemas pagos. Além dos sistemas operacionais, eu havia falado antes dos sistemas aplicativos. Então temos o sistema aplicativo do pacote Office. Dentro deste pacote Office, que é da Microsoft, temos um processador de texto, que é o Word, o PowerPoint, que é processador de apresentações eletrônicas, o Excel, processador de cálculos. Porém, não tem só estes, embora que nós vamos aprendê-los também. Temos também o Photoshop, um programa aplicativo para fotos, e o CorelDRAW, um programa aplicativo para vetores, imagens de desenhos. Existem outros tipos de software também, porém, os mais utilizados e os que nós vamos aprender são estes. São alguns exemplos de hardware: periférico de entrada, periférico hardware de saída e periférico de processamento. Periféricos de armazenamento. Temos o pendrive, atualmente de 1 até 1 terabyte. Temos o HD interno ou o HD externo, de 500 gigabytes atualmente até 3 terabytes. Temos o cartão de memória, que pode ser micro SD ou em cartões maiores, de 1 GB atualmente até 32 GB. Temos CD de 700 megabytes até 800 megabytes e DVD de 4.7 GB até 8 GB. Note que cada um deles há uma diferença de capacidade. Quanto maior a capacidade, maior o armazenamento. Eu consigo gravar mais coisas num DVD do que num CD. Eu consigo também gravar muito mais em um HD do que em pendrives. Além do hardware de armazenamento, existem outros tipos de hardware e outros tipos de software, embora que eu falei aqui dos mais utilizados e o que você realmente precisa saber agora. Então, nós aprendemos nessa aula classificação de hardware e software e a linguagem do computador. Espero então que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Beijinho para todos!